Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vai rolar a análise de Batman, O Despertar, podcast parceria da DC Comics, usando Homem-Morcego, com exclusividade para a plataforma Spotify. Depois da vinheta, vai rolar mais um Saindo da Rotina Critica. Você está ouvindo Batman Despertar. Batman, O Despertar é a adaptação do podcast homônimo Batman Unburied, do original, que foi produzido pelo roteirista David S. Goyer. Aqui ele ganhou o nome de Batman, O Despertar, e tem a mesma formatação em termos de episódios do original, são 10 episódios, em média são 28 minutos para cada episódio, claro que alguns duram mais e alguns duram menos. Eu vou trazer uma análise mais minuciosa dos 3 primeiros e depois eu dou o nome dos outros 7, tá ok? Vamos lá. No primeiro episódio a gente se sente um pouco meio perdido ainda, é nosso primeiro contato com o podcast, né? O primeiro episódio denominado de uma pessoa meio noturna, em que nós somos apresentados ao Dr. Bruce Wayne, ele que é um patologista forense, né? Num hospital de Gotham City, cujo diretor é o seu próprio pai, Thomas Wayne. O próprio Thomas Wayne, inclusive, aparece, né? E a gente fica meio sem saber, porque acho que todo fã do Homem-Morcego sabe que ele cresceu sem os pais, né? Então a gente já fica meio perdido aí. O Dr. Bruce Wayne tem a voz do ator brasileiro Hulk Pitanga, e a Kel, assistente dele na história, tem a voz da irmã do Hulk Pitanga na vida real, que é a atriz Camila Pitanga. O primeiro episódio já mostra um deleite, um excelente trabalho na parte de áudio. Eu sugiro vocês escutarem os episódios desde o início em um ambiente tranquilo, silencioso, porque a edição é muito boa, você ouve barulhos de fundo com precisão, entendeu? Bisturi, a voz dos personagens sai sem ruído algum, perfeito. Esse foi o primeiro episódio, vamos pro segundo agora. Eles usam tipo o resto de material do exército. Ele não era grande. No segundo episódio, depois do ótimo cliffhanger do primeiro, né? O episódio esse denominado Segredos Tão Maravilhosos, né? O Bruce tem que lidar com a ameaça do ceifador, que ao final do primeiro episódio, né? O atacou e tal, o ceifador que inclusive é o grande vilão, aparentemente, de início para essa história, né? Em Segredos Tão Maravilhosos, o Bruce começa a se consultar com o Dr. Hunter, né? Ele que é um viciado em trabalho, ele na função de patologista forense só poderia atender até determinado número de pessoas, mas passa muito disso. E então vamos para a trama desse segundo episódio. O Bruce Wayne está obcecado com o caso, né, do ceifador, ele que, claro, a gente vê que ele não atua como Batman, mas tem algo de estranho na história, ele aparentemente é mais do que diz ser, né? E, claro, tem uma boa gama de personagens coadjuvantes, Elliot Burham, a própria Kel retorna, e detalhes nos fazem perceber que o Bruce, como eu disse, é muito além, tem algo de errado nessa história aí, E a verdade, né, ou não verdade, é nos revelada no final desse segundo episódio. No terceiro episódio denominado Ideia Fixa, o universo, né, em torno do Homem-Morcego começa a se expandir. Antes ficou muito entre o Bruce, a sua assistente, o Dr. Thomas Wayne, a Martha Wayne, mas personagens importantes, né, heróis e vilões do Batman começam a aparecer, né? Abre com uma reportagem da Vic Vale, né, que é vivida pela atriz Maria Bopp, e que é interesse amoroso dele nos quadrinhos, inclusive, mas ele se foca mais na detetive Bárbara Gordon, que os fãs do Homem-Morcego devem conhecer como Batgirl, o Oráculo e etc. Ela aparece também em parceria, né, numa delegacia de polícia de Gotham City, com a também detetive famosa, coadjuvante nos quadrinhos, Renée Montoya. No quarto episódio denominado Eu Sou um Marginal, um importante vilão do Homem-Morcego, recentemente visto agora em The Batman, aparece, né?
É muito boa a interação dele com a detetive Barbara Gordon. E a história vai ganhando escopo, se expandindo em termos de personagem. Quinto episódio determinado Park Row, né? Temos um grande plot twist aí, um outro grande vilão do Homem Morcego aparece e vale a pena conferir. Sexto episódio determinado Roupa de Trabalho, né? Enfim, nós temos aí a faceta mais heróica do Bruce Wayne, que enfim aparece. O Alfred também, Alfred Pennyworth, claro, todo fã do Homem Morcego conhece o mordomo dele, também aparece na história. E no sétimo episódio, Março ou Abril. No oitavo episódio, a história se expande ainda mais. O oitavo episódio esse, denominado Coisas Fatais, em que uma grande vilã do Homem Morcego aparece. Na verdade, tem um plot twist em relação a uma personagem importante lá do início do episódio, que aqui revela que é muito mais do que diz ser. No penúltimo episódio, denominado Uma Caixa Enterrada, a trama avança, né? O oitavo episódio, para mim, o anterior, para mim é o melhor de todos, que é um episódio de origem dessa vilã. No nono episódio, a história se expande e o ceifador não é a única ameaça para o nosso Batman. No décimo e último episódio, Debaixo da Terra, né? Pega o nome do original, Unburied. A gente tem a batalha final, né? Entre dois importantes vilões do Homem Morcego, o Batman, e assim, muito bom. Assim, confiram, escutem com atenção no ambiente sonoro, porque esses 10 episódios, alguns são mais longos do que os outros. Tem um episódio, por exemplo, que chega a durar 41 minutos, mas tem um outro episódio que passa rapidinho, em 20 minutos. Vale muito a pena. Passando a régua agora, fazendo um resumo, é uma excelente produção, é a primeira parceria da DC com o Spotify. Excelente trabalho do David Assegoia no original em termos de áudio e roteiro. Aqui a versão brasileira é de responsabilidade do Daniel Rezende. O elenco que faz as vozes dos personagens é muito bom. Rocco Pitanga e Camila Pitanga, que eu citei, mas também tem Tainar Miller, Maria Bopp, atores e atrizes conhecidas aqui. No início a história parece ser muito restrita, mas o universo do Homem Morcego vai se expandindo, né? Vilões e heróis do Homem Morcego aparecem, e particularmente eu acho interessante, né? Porque era uma última fronteira que o subgênero super-herói tinha de cruzar, agora não há mais. A DC fez excelente podcast com a parceria com o Spotify, a Marvel também já tem o seu, especificamente um do Wolverine, e é muito bom para quem gosta do gênero assim, mas requer uma atenção, requer uma atenção principalmente com silêncio, se faz necessário, porque é uma obra-prima em termos de áudio, muito boa, né? E acho que é isso, os podcasts de super-herói vieram para ficar. Então, se você gosta tanto de podcast quanto de super-herói, Batman, O Despertar é a minha pedida para você. É isso, abaixo vocês podem curtir, comentar, deixa o like, que me ajuda muito, e até a próxima, Saindo da Rotina Critica.